Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo vai ser mais um relato de traição. O Casal 20 organizou e nós vamos escutar juntos, porque eu ainda não escutei, nem todos os assuntos eu escuto, e depois a gente reflete e volta para comentarmos os assuntos que aconteceram no relato. Então assiste aí e a gente já volta já. E agora nosso relato de traição de hoje, pessoal. Os 3 maiores erros da minha vida. Era uma vez um homem chamado Carlos que viveu altos e baixos no amor. Com apenas 23 anos, casou-se com Júlia, uma mulher cheia de vida. Eles tiveram um filho, Carlos Júnior, que trouxe alegria à casa. Porém, logo Carlos descobriu que Júlia o traía. Ele ficou muito triste, mas decidiu perdoá-la várias vezes, mesmo sabendo que ela o traía com homens e até com mulheres. Esse foi o primeiro erro de Carlos, o perdão que não trouxe felicidade, mas sim mais dor. Finalmente, ele se separou de Júlia, um ato que trouxe alívio, mas também uma sensação de perda. Descobriu que nos 4 anos de casados ela traiu ele nos 3 empregos. Com homens e mulheres num total de 80 pessoas. Aos 31 anos, Carlos conheceu Silvia, uma jovem de 19 anos. Ela parecia divertida e cheia de amor, então ele não pensou 2 vezes antes de se casar novamente. No entanto, Silvia pediu um casamento aberto, e Carlos, acreditando que poderia confiar nela, concordou. Assim como no passado, ele foi traído, e sua autoestima foi destruída. Silvia se envolveu com muitos homens e até mulheres, e Carlos se sentiu humilhado. Após 4 anos de sofrimento, ele se separou dela e ficou com a saudade de sua filha, Sandra. Por fim ganhou a guarda do casal de filhos que teve. Depois de algum tempo, Carlos conheceu Lúcia. Era uma mulher cheia de energia, mas ele logo soube que ela teve muitos relacionamentos antes de se casarem. Carlos esperava que o amor fosse diferente desta vez. Contudo, Lúcia também o traiu e, em um momento de dor, decidiu ficar com um ex-namorado criminoso. Carlos, mais uma vez, sentiu seu coração quebrar em pedaços. Todas alegaram que traíram por ele ter o pênis minúsculo. Nessa última ele aceitou até fazer inversão, onde a mulher come o homem. Sentiu-se totalmente humilhado e todas contavam como ele era na cama. Todos os segredos públicos. Ele percebeu que escolher as pessoas erradas era seu padrão e que o amor que ele oferecia não era valorizado. Aos 50 anos, Carlos decidiu tentar novamente. Ele conheceu uma mulher trans de 25 anos e os olhos dela brilharam como estrelas. Carlos, finalmente, sentiu que poderia ter uma nova chance no amor, longe dos erros do passado, longe das traições e desgostos. Ele percebeu que o amor verdadeiro não tinha a ver com o que os outros diziam, mas sim com a conexão que ele sentia. Era hora de recomeçar e amar de forma diferente. Fizemos 10 anos de casados. Nunca me traiu, ela me ama de verdade. Temos uma loja e trabalhamos juntos. Adotamos um casal de irmãos e meus filhos me chamam de pai e chamam meu amor de mãe e assim somos felizes. Temos 3 netos. E temos 4 filhos que amamos mais que tudo. Finalmente sou feliz e amado de verdade. E esse foi nosso relato de hoje, pessoal. Ha 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 ha. Bom, eu tive que parar a gravação. Por quê? Porque quando eu vi o relato e eu vou ter que editar, eu tive que cortar algumas coisas porque ficaram muito pornográficas. E eu já vou explicar por que ficou muito pornográfica. Estava muito descrito as coisas que aconteceram e não tem como eu colocar um relato desse tipo. E eu percebi, conversando com o Casal 20, perguntando sobre esse relato, do meu ponto de vista, a parte mais importante com relação ao karma, eles não quiseram colocar no relato porque iria ficar muito grande, entendeu? Mas como eu já vou cortar certas coisas do relato,
eu posso dizer aqui o que aconteceu com relação ao karma, não é? Que ficou de fora do relato que vocês escutaram aí. Antes de mais nada, eu não estou aqui para julgar o cidadão do relato. Só ele sabe o que ele passou, só ele sabe o que ele sofreu, só ele sabe o que ele viveu. Então eu não estou aqui para julgar nem ele, nem ninguém, nem as esposas, nem ninguém. Eu só vou fazer comentários. Eu já falei em certos vídeos aqui do canal que é muito bom, principalmente para as mulheres, que quando tem um envolvimento de bateção de virilha com um homem, que esse seja o único homem da vida dela. Por que que acontece isso? Porque as mulheres têm tamanhos diferentes também, profundidades, larguras diferentes e tal. E o homem também tem uma variação imensa. Então, se ela pega um cara muito trombástico, eu estou substituindo as palavras, tá, gente? E se esse cara for muito aleijado e ela depois casar com um cara que tem um dedo minguinho lá na ferramenta, ele não vai fazer nem cócegas nela. Estão entendendo o que eu estou falando? Continuando aqui, eu tenho que dizer que com relação à terceira esposa dele, eu tive que cortar várias informações, várias descrições. Por quê? Porque, como eu disse no meu comentário agora, ele com ela, na bateção de virilha, ele não fazia nem cócegas nela. Porque, como foi dito no relato, ela teve muitos relacionamentos com muitos homens. E quando a gente fala muitos homens, é ali na casa dos 100 para cima. Estão entendendo? E homens, digamos assim, que se confundem com elefantes, com as trombas enormes. Estão entendendo, não é? E ela ficou deformada. Eu já ouvi gente dizer, gente que quer dar desculpa, que não deforma a mulher se for homens muito grandes. Sim, não deforma não? Então por que várias artistas famosas que são muito modernas e que já provaram zilhões, eu estou sendo econômico, mas vou falar zilhões de homens e ficaram deformadas, várias fizeram cirurgia plástica na dita cuja para fazer com que ela fique virgem novamente. Isso significa o quê? Você só faz uma cirurgia em algo que está danificado. Estão entendendo? Enlarguecido. Folote, como o pessoal fala. Então é por isso. Acontece. Então se a mulher faz com caras que são dos X-Men, mutantes, elas vão ficar deformadas também. E quando pegar um cara que tem um dedo minguinho no local do bisturi ali, aí vai dar ruim. Estão entendendo, né? Não vai fazer nem cócegas, se é que vocês me entendem. Eu acho que entendem, porque são muito inteligentes. Eu separei alguns detalhes que eu tenho que falar para vocês aqui, eu até anotei. Essa terceira esposa dele, eu tenho que mudar as palavras, mas para ele dar prazer para ela, no relato vocês viram que eles começaram a fazer aquela coisa invertida, né? Que ela que era o homem na situação. Não é? Olha só, veja bem, antes disso, eu cortei os negócios aqui do relato. Digamos assim, para ele proporcionar prazer a ela, ele tinha que usar o punho fechado assim e até o antebraço. Estão entendendo o que eu estou falando? Ou eu preciso desenhar? Eu acho que vocês entenderam, né? O punho fechado até o antebraço. Como se fosse o instrumento dele, de bateção de virilha. Compreenderam por que eu não pude deixar isso no relato, não é? Tinha descrições que quando eu ouvi essa parada, eu falei, não, rapaz, não pode botar isso aqui não, isso não pode colocar não. Eu já tô queimando meu filme com essas paradas aí, ainda vem esse trem aí. Não, rapaz, não faz isso não. Aí me quebra, aí me detona. Agora vamos à parte interessante. O karma. Essa parte para mim foi interessante. Se eu não me engano, o título do vídeo são os 3 piores erros da minha vida. Algo assim, não é? Eu vou abordar esse assunto ainda porque eu lembrei de uma coisa.
Vamos ao karma. A primeira esposa dele, ela está agora com uma doença terminal. Câncer terminal, não tem cura. Eu acho que é devido às safadezas dela. Ela fez alguém sofrer, alguém que não merecia sofrer. Então eu acho que se aplica a isso. Não que eu esteja torcendo para lado A ou lado B. Eu acho que se não tá bom, separa. Eu acho que se você não gosta da pessoa, não fique com a pessoa. Deixe a pessoa seguir em frente. Simples. E ela está colhendo o que plantou. A segunda esposa, olha só que doideira. Ela arrumou um outro cara, não é? E eu já falei aqui em outros vídeos que uma vez traidor, sempre traidor. Correto? Eu sempre falo isso nos vídeos, né? Então, o atual marido dela chegou em casa mais cedo e encontrou ela no quarto, na cama, com 3 homens. 3. Eram 3 homens batendo virilha com ela. Estão entendendo? Ninfomaníaca. Inclusive foi falado no relato que ela tinha esse problema, só que foi cortado algumas coisas porque estavam em contexto pornográfico, então eu tive que cortar. Veja bem, o cara não aguentou, não resistiu e finalizou ela e os 3 caras. Estão entendendo? Isso deveria ter entrado no relato. Eu estou falando para o casal 20. Isso deveria ter entrado porque ensina as pessoas que quando você pratica certas coisas, certas maldades com outras pessoas, tem consequências. O karma, ele volta, ele pune, o castigo divino. E a terceira, que largou dele para ficar com um ex-namorado ou ex-marido, sei lá, que eu não entendi, que era criminoso, agora está cumprindo pena acompanhada do atual marido dela. Eles se envolveram em coisas ilícitas e agora estão cumprindo pena. Estão entendendo? É o karma. Se ela tivesse ficado com ele, poderia ter dado outro destino, apesar de que, no caso da terceira esposa, não tinha como dar certo. Ele com salário mínimo, ela com uma cratera do Grand Canyon. Era o buraco negro. Não tinha como dar certo. Isso aí é óbvio. É óbvio, só eles que não perceberam isso. Agora, com relação ao que foi falado no título, os 3 piores erros da minha vida, algo assim, arrependimentos da vida, não é? Eu vou pensar aqui para vocês aqui. Bom, eu tive um grande amor no passado que foi correspondido. Eu não trato isso como arrependimento. Por que eu não trato isso como arrependimento? Porque se eu me arrependesse de ter fugido do casamento porque ela queria casar, se eu não tivesse os meus filhos e a minha neta, aí eu digo com toda certeza para vocês que é um dos maiores arrependimentos da minha vida. Não ter me casado com o meu grande amor, o amor correspondido. Ela me amava e eu a amava. Então, por ter os meus filhos e a minha neta, eu não trato como arrependimento. Foi escolha e consequência. É isso que eu digo. Quanto a relacionamentos, eu tive alguns, só tem 3 que vem à minha mente aqui agora que eu poderia ter arrependimento. Mas no caso dos meus filhos, eu aplico a mesma situação. Um desses relacionamentos, que foi um namoro de 7 meses que eu tive recentemente, esse eu trato como arrependimento, porque não teve consequência, não teve filho, não teve nada. Nada de bom. Então, eu trato como um arrependimento. Outro arrependimento que eu tenho seria não ter entrado para a polícia, que era um sonho que eu tinha. Era a minha vocação, polícia. Então, eu me arrependo disso, porque a minha mãe tinha medo. Achava que era perigoso demais e por eu ser muito corajoso, muito doido, ela achava que eu iria morrer. Aí chorou, pediu para eu não ser policial, então eu atendi ao pedido dela. E o último que eu poderia dizer agora aqui para vocês, eu vou ser bem sincero para vocês, em 2018 eu entrei num estabelecimento, bati de frente com uma mulher e foi amor à primeira vista. Eu me arrependo de ter entrado nesse estabelecimento.
Eu me arrependo de ter conhecido essa mulher. Eu me arrependo de ter amado essa mulher. Estão entendendo? E antes que alguém fale, por que você está falando essa situação tão calmo, tão tranquilo? É porque eu sou assim mesmo, é desse jeito. Veja bem, quando a gente tem problemas emocionais ou sentimentais, isso automaticamente afeta na imunidade. Vocês sabiam disso? Quando você tem algum problema psicológico, quando você tem tristeza profunda, quando você tem sofrimento emocional ou sentimental, isso baixa, faz cair a sua imunidade. E foi justamente no ano de 2023, em novembro, na época da pandemia, não é? E eu peguei aquela porcaria e a sequela foi uma infecção urinária. E eu sei que a causa disso tudo aí foi devido a esse sentimento que eu tinha. O amor, tá entendendo? Porque eu fiquei fraco emocionalmente e também a imunidade baixa. Estão entendendo? Então é um arrependimento. Um dos maiores arrependimentos da minha vida. Estão entendendo o que eu estou falando, não é? Mas a vida é assim mesmo. A gente tem que seguir. O conselho que eu dou para todos vocês é o seguinte: é simples. Não insista nada com ninguém. Você não deve implorar que te amem. Você não deve implorar que te respeitem. Em casos de traição, em casos de rejeição, em casos de decepções, em casos assim ruins, a pessoa que faz o mal a você, ela está mostrando quem ela é. Se ela mostrou quem ela é, você tem que acreditar em quem ela mostrou ser. E você tem que acreditar em uma única vez, você não tem que dar chances, porque ela já mostrou que não gosta de você, que não te respeita, que não tem consideração por você. Então o segredo é seguir em frente. Você não pode rastejar, você não pode se humilhar. É isso que eu estou dizendo. E pode até parecer que eu sou frio. Não sou. Eu sou muito sentimental. Eu tenho sentimentos. Eu sou muito intenso no que eu sinto. É o maior amor do mundo. Estão entendendo? Só que eu me amo também. Eu valorizo a minha pessoa. E a gente, quando passa por certas coisas, como esse rapaz do relato, ele passou por muitas coisas, mas eu percebi que ele tinha necessidade de ser amado. Ele queria ser amado. E encontrou alguém, uma trans, não é? Que o amava e ele também amava. E se completaram ali da forma deles ali, do jeito deles. É isso que eu estou dizendo. Só que tem gente que passa por situações de amor e a pessoa acaba deixando de acreditar em amor. Passa mais a acreditar nesse tipo de amor aqui, que é o que predomina, é o que domina o mundo. Na verdade, quando eu digo que isso aqui domina o mundo, não é isso que eu estou querendo dizer não, tá, gente? São os anjos caídos mesmo que governam. São eles, porque quando você organiza, determina, predetermina sentimentos, relacionamentos por conta do dinheiro, não é de Deus. Estão entendendo? Quando você tem atitudes malignas, maléficas, não é de Deus. Estão entendendo? Quando você joga sujo com alguém, não é de Deus. Quer ver uma coisa? Já me perguntaram, você falou sobre algo relacionado à rejeição. Então você nunca rejeitou ninguém? Não, já rejeitei. Muitas. Inclusive essa semana, várias, mas muitas mesmo. Só que eu não dou esperanças. Estão entendendo? Quando você é rejeitado por alguém que te deu esperanças de algumas formas, tem casos que é só uma ou duas formas, mas tem casos que são várias formas que a pessoa te deu esperanças, sem intenção de ficar com você. Só queria brincar com seus sentimentos e posa de pessoa boa. Isso não é uma pessoa boa, não é uma pessoa que segue a Deus. Estão entendendo? É uma serva ou servo dos anjos caídos. É isso que eu estou dizendo. Então, tudo isso, quando eu marquei aqui no papel
sobre o karma se aplica a todo mundo que faz esse tipo de coisa. A todos que fazem esse tipo de coisa, tudo que foi citado aqui de ruim, tem o karma de volta. Estão entendendo? Escolhas e consequências. É assim, dessa forma. E não tem para onde fugir. Tem gente que acha, não, eu sou o preferido de Deus, eu sou adorado por Deus, Deus me ama demais, eu posso fazer o que eu quiser, que não vai acontecer nada. Vai nessa. Tudo que eu paguei, tudo que eu pago e tudo que eu ainda vou pagar é pelas coisas ruins que eu fiz. É por ter feito alguém sofrer. Tudo. Mesmo que eu não queira diretamente ter feito alguém sofrer. Às vezes, aquelas pessoas que eu não dei esperanças, mas rejeitei e fiz sofrer, de alguma forma, em algum nível, em algum grau, eu vou pagar pelo sofrimento que eu causei àquela pessoa. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto desse vídeo de hoje. É uma forma de tentar mostrar o caminho. Tente fazer o que é certo, mesmo que você sofra, mas tente fazer o que é correto, sem dar falsas esperanças às pessoas, sem trair, sem mentir, sem ser ingrato. Tente ser correto. É basicamente isso. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.